dia a todos. Que Jesus possa estar ao nosso lado, em nossos corações, hoje e sempre. O tema para as nossas reflexões desta manhã talvez seja um dos mais belos encontros de Jesus. É o encontro de Jesus com uma samaritana. E esse encontro, ele se dá no poço, na fonte de Jacó, próximo da cidade de Sicar, na Samaria. O texto ele está inserido no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 42. Vou pedir a permissão de vocês para ler o texto. O texto é um pouco longo, mas é necessário que a gente reflita sobre ele, para que nós possamos tirar todo o aprendizado que o texto nos oferece. É interessante a gente ler o texto todo. Muito bem. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu para a Galileia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase meio-dia. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana, uma mulher samaritana? Pois judeus não se associavam a samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo, portanto, de onde tens água viva? Porventura tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água, da água do poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz a ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Ele lhe diz: vá, chama o seu marido, o seu varão, e vem até aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: não tenho varão, não tenho marido. Jesus lhe diz: disseste bem, não tem marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A mulher lhe diz: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos
o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe diz: sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu o que te fala. Nesse momento, chegaram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse: que buscais? Ou, por que falas com ela? Assim, a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura, não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura, alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e contemplai os campos, que já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe a recompensa, e recolhe o fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois nesse caso é verdadeira a palavra: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não labutaste. Outros labutaram e vós entrastes na labuta deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhou: ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles, e ele permaneceu em Sicar por 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Diziam à mulher: não mais por causa da sua palavra, da sua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Texto longo? Vamos tentar extrair os ensinamentos de Jesus desse texto. Jesus deveria sair da Judeia, que fica bem próximo aqui, bem embaixo aqui do mapa, e se dirigir à Galileia, que fica bem lá acima. Jesus tinha 2 caminhos para chegar até a Galileia. Um passando pela Samaria, e o outro caminho seria percorrendo as margens do rio Jordão. O primeiro caminho, passando pela Samaria, era um caminho muito árduo, muito difícil para ser percorrido. Por quê? Era deserto. É deserto. Caminho montanhoso, cheio de armadilhas, criminosos rondavam por aquelas trilhas, mas, como diz o texto, era necessário Jesus passar pela Samaria. As margens do Rio Jordão era uma rota comercial.
todas as pessoas de bom senso usavam a rota margeando o Rio Jordão. E também pudera, próximo do rio, nós estamos falando de um terreno onde é deserto. Próximo de um rio seria muito mais gostoso a gente viajar próximo desse rio. E era uma rota comercial então. Mas Jesus tinha esse encontro marcado com essa mulher. E esse encontro estava marcado no tempo e no espaço. Quando o texto diz, era meio-dia, interessante aqui é nós nos reportarmos para aquela localidade. Por quê? Deserto, calor, muito quente. Uma pessoa de bom senso buscaria água num poço, no meio do deserto, que horas? Logo pela manhã ou no cair da tarde. Mas era meio-dia. Jesus estava no lugar certo para se encontrar com a pessoa certa. O diálogo de Jesus. Nós vamos observar nesse diálogo que Jesus, em todos os diálogos de Jesus, que Jesus sempre se utilizou das coisas do cotidiano do povo daquela época para transmitir os seus ensinamentos. O cântaro, o poço, na parábola dos talentos nós vamos encontrar elementos comuns do povo. A parábola do filho pródigo, a candeia, tudo que Jesus falava, o barco, tudo que Jesus falava, ele se utilizava das coisas que era comum daquele povo. Carpinteiros, lavradores, pessoas que manipulavam couro, eram pessoas simples. E Jesus tinha que falar de uma maneira simples para que essas pessoas simples o compreendessem. Então Jesus era um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre. Ele sabia como nos ensinar. Pontos que nós podemos destacar desse texto. Samaritanos e judeus não se associavam. Eram inimigos. Seria como se nós comparássemos hoje os judeus e os palestinos. Ou a gente poderia dizer assim, dois irmãos ou dois amigos que estão aqui hoje, com um ingresso comprado para assistir um jogo do Palmeiras e do Corinthians em São Paulo. E ambos com a camisa do seu time, um palmeirense e o outro italiano, e o outro corintiano. Será que eles poderiam participar da mesma torcida em um dos campos? Com a camisa do seu time? Com certeza não. Por quê? Porque naquele lugar eles são inimigos. Só naquele lugar. As pessoas não conseguem se associar naquele local. Eles têm que ficar apartados. Mas era necessário Jesus passar pela Samaria. E quando Jesus encontra aquela mulher, ele toma a iniciativa. Dá-me de beber. Nos dias atuais, uma pessoa sentada num poço, com sede, sem a sua vasilha, sem a sua caneca, pedindo água para uma pessoa que já tinha a vasilha, a caneca, a corda, seria o normal para nós. Mas, a época de Jesus, naquela época, um homem não conversava com uma mulher em via pública. Um homem não dirigia a palavra a uma mulher em via pública. E Jesus toma a iniciativa. Dá-me de beber. Quebrando todas as barreiras, quebrando toda a tradição, quebrando preconceitos, paradigmas. E a mulher, em seguida, aponta o conflito. Como sendo tu, judeu,
Vem conversar comigo que sou uma samaritana. Fazemos isso às vezes nas nossas vidas. Nos cercamos pela roupa que o outro está vestindo, pela condição social da pessoa que está na nossa frente, pela cor de pele, pela religião. Às vezes nós colocamos barreiras ao conversarmos com as pessoas. E basta ver nas nossas casas hoje. Antigamente os muros eram pequenos, feitos até de madeira, onde nós circulávamos de quintal para quintal, brincando. Hoje nós erguemos os nossos muros, 3, 4 metros de altura, e se não bastasse, lá em cima nós enchemos de cerca elétrica, com arames cortantes. Será que para nos proteger, nos esconder? O que é que nós estamos fazendo conosco? Você não tem corda, você não tem vasilha, o que é que você veio fazer aqui? Quando nós conversamos com pessoas, às vezes nós temos esse comportamento. O que você quer aqui? Ou, o que você quer aqui? Por conta do quê? Por conta do nosso preconceito, por conta da nossa tolerância, que às vezes nós não temos, ainda conseguimos fazer isso. Bebendo dessa água, da água do poço, você vai continuar tendo sede. E se nós tomarmos um copo de água agora, ou daqui a 1 hora, com certeza à tarde a gente vai ter sede. Jesus fez essa observação para aquela mulher. Se você continuar bebendo dessa água, você vai ter sede. Mas eu tenho para te oferecer a água viva. O que seria a água viva que Jesus estava oferecendo para aquela mulher? Será que era uma água dessa daqui? Não. Jesus estava oferecendo para aquela mulher os seus ensinamentos, o seu evangelho, a boa nova. E um evangelho em movimento, não um evangelho estático. Na casa da minha mãe, logo na entrada da casa da minha mãe, abrindo a porta da sala, tem um móvel com uma Bíblia em cima. Essa Bíblia foi vendida por volta da década de 70, 80, uma Bíblia bem grossa, na lateral dela ela é dourada, cheia de figuras. Talvez alguns de vocês devam ter essa Bíblia em casa. Essa Bíblia lá da casa da minha mãe, meu pai era cursilista, na época ele fazia curso de noivos, ensinava as pessoas na evangelização, e depois ele casava as pessoas. Não, eu não sou filho do padre, sou filho do cartorário. Meu pai era o cartorário. E minha mãe tinha essa Bíblia. Passaram vendendo na igreja e minha mãe comprou essa Bíblia. E ela está lá até hoje. Garanto para vocês que essa Bíblia nunca foi lida. Nem por mim, nem por ninguém daquela casa. Aquele evangelho, é o evangelho de Jesus que está ali. Aquele evangelho é um evangelho estático. Ele não é um evangelho em movimento. E o evangelho que Jesus estava tentando informar para aquela mulher não é esse tipo de evangelho, com páginas amareladas e sujas. Quando suja uma página, você vira a página, troca de figura. Não. Jesus oferece em cada página do seu evangelho
informações para que a gente busque e consiga atingir a felicidade, para que nós nos tornemos cada vez seres melhores. E esse evangelho nós temos a obrigação de levar para onde quer que a gente vá. Ah, mas por que tanto sofrimento no mundo, se nós estamos de posse desse evangelho? Porque nós estamos diante de um evangelho estático. Assim como aquela mulher estava próxima de Jesus e nem se dava conta de que era o Cristo que estava na sua frente. Nós temos todo o conhecimento do evangelho, mas nós não o propagamos e nós não realizamos aquilo que o evangelho nos pede. Devemos perdoar e a gente não perdoa. Devemos ser tolerantes e nós não temos paciência. Devemos deixar de ser egoístas e orgulhosos. Ah, as duas grandes chagas, as outras derivam dela. E nós ainda não abandonamos essas chagas. Por isso que nós sofremos. A dor é a consequência de nós não colocarmos o evangelho em prática nas nossas vidas. Outros pontos. Os maridos que Jesus conversa com essa mulher. Dr. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas informações a respeito desse texto, ele fala de uma profecia de Oséias. Nessa profecia, Oséias dizia assim do povo samaritano, que o povo samaritano passaria por 6 grandes conflitos. 6 grandes conflitos. E só após o 6º conflito, que ele chamava de casamento, na profecia, só no 7º conflito que aquele povo da Samaria mudaria o rumo da sua história. Sairia do conflito e se tornariam pessoas melhores. Vamos analisar o texto? Jesus fala assim: vá e chama o seu marido. Ah, mas esse marido não é o meu. 1. Já tive 5 maridos. 6. Qual era a proposta do 7º? O encontro de Jesus com esse povo da Samaria. Só depois desse casamento, desse encontro, que aquele povo mudaria o rumo da sua história. O que essa mulher representa? Nesse texto, essa mulher recebeu uma procuração para nos representar. Estamos sendo representados por essa mulher samaritana. Estamos diante do Evangelho, diante do Cristo, e ainda somos fracos. Estamos diante de um grande ensinamento e nós olhamos o ensinamento e não colocamos ele em prática. Nem nos apercebemos por conta da maneira como nós encaramos esse evangelho. Para nós, ele ainda é um evangelho estático. O que vem dos judeus trará salvação. Ela não se deu conta, aquela mulher não se deu conta que ela estava diante do Cristo. E que Jesus estava ali para oferecer essa salvação. Mudar a rota daquele povo. A importância da água. O nosso corpo, ele é constituído de 70% de água. Basta olhar para cada um de nós para ver o estrago que a gente faz com essa máquina quase perfeita. Comemos demais,
bebemos exageradamente, fumamos, sexo de maneira desvairada, abusamos demais do nosso corpo com problemas pequenos. Por exemplo, o ódio, a raiva, a maledicência, a inveja. Quando nós ficamos muito irritados, tem um lugar certinho que dói em nós, nessa constituição. Vou apontar para vocês, não sei se acontece com vocês, mas começa a doer por aqui. Mas eu só fiquei com raiva porque reflete no meu corpo. Porque nós não somos só pensamento. Nós somos alma, espírito, corpo físico. E um dia alguém vai falar para vocês aqui, mais o perispírito. E alguém vai explicar para vocês o que é o tal do perispírito. E isso, nesse perispírito, ficam gravadas as impressões que nós judiamos do nosso corpo. E de vez em quando nós nos deparamos, por exemplo, com pessoas que nunca beberam e têm cirrose. Ou pratico exercício físico, estou em plena forma física e não consigo controlar o tal do diabetes. E a gente vai no médico, não acha a causa. A causa está gravada. Nós já agravamos. Em um outro momento, nós iremos aliviar essas dores. Mas essas dores são gravadas por todos nós. E manipular essa água dentro do nosso corpo requer uma mudança muito grande no nosso comportamento. Por exemplo, estamos todos sentados. Daqui a alguns minutos nós vamos receber um passe. O que é um passe? Uma transmissão de energia que nós recebemos através de pessoas e a espiritualidade traz para nós. Alguns já estão sendo curados nesse momento e a gente não se dá conta disso. A nossa constituição física está mudando, mas a gente não se dá conta. Recebemos essa carga de energia que é distribuída por todo o nosso corpo através desse líquido. E assimilamos a maneira de cada um. Cada um assimila de uma maneira, de uma forma. Lembram-se de alguns... Eu vou falar para as pessoas que têm mais de 40, 50. Lembram-se antigamente... Depois vocês contam para os mais novos. Lembram-se quando a gente ia naqueles córregos, brincar, naquelas pequenas poças d'água. Volta lá para ver se tem essa poça d'água. Acabamos com todas elas. O que é que a gente está fazendo com a água do nosso planeta? Nós precisamos refletir sobre isso também. A intolerância, os preconceitos estão em nós. Jesus vem nos oferecer uma oportunidade para que a gente mude. Ao se dirigir para aquela mulher, ele está falando assim, nós podemos mudar. Nós podemos deixar de ser intolerantes. E esses preconceitos nossos, nós podemos estar alterando através do perdão. E esse grande pacificador ensinou isso para nós. A todo instante, nós estamos rodeados de oportunidades. Cada um de nós vai utilizar esses momentos a maneira que a gente queira. Podemos
assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática. Ou podemos fazer a moda daquele que ouviu e nem sequer sabia, ou então que não quis aproveitar do ensinamento. Nós não podemos oferecer a salvação com o nosso tipo de conversa, com o nosso palavreado. Nós estamos sendo muito ríspidos com as pessoas. Ah, mas não é nesse local, o local de adoração, pois lá em Sicara eles construíram também um templo. Ah, não, o lugar correto é lá no outro centro, lá no outro monte, lá no outro templo. Haverá um tempo, como diz o texto, que nem naquele monte, nem em Jerusalém, nem aqui, nem lá, nem nesta casa, nem numa igreja evangélica, nem igreja católica, num templo budista, nós estaremos utilizando os meios de salvação nos locais onde a gente estiver. Nós já estamos de posse desse ensinamento. Essa procuração já nos foi outorgada. O semeador. Ah, vocês não estão falando que é só daqui 4 meses que vai acontecer a colheita? Aí Jesus fala assim: erga os seus olhos e veja que os campos já estão prontos para a colheita. O que é que nós estamos esperando? Voltar um outro Salvador para que a gente comece a nossa evangelização? A nossa transformação? O grande semeador, Jesus, pede para que a gente inicie. Para que esperar esse tempo? Vamos começar agora. Lançar a semente, lançar o evangelho, a boa nova, os seus ensinamentos, onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja. Quando as pessoas nos encontram nas ruas, pedindo alguma coisa, pedindo alguma informação, vamos tirar essas cercas que nos cercam, dessas pessoas com os nossos preconceitos, para tentar conversar com as pessoas. Quem sabe assim, nós nos tornaremos pessoas mais dóceis, mais afáveis, mais amigas, mais companheiras. O solo. Eu venho de uma região, que é igual a de vocês, agrícola. Nós estamos numa região agrícola. Quando o agricultor vai fazer a plantação, o que é a primeira coisa que ele faz? Hoje, uma análise de solo. Antigamente a gente consultava o calendário, né? Para ver a lua. Hoje eles fazem uma análise de solo. Nesses nossos relacionamentos a gente faz essa análise. Ou então quando a gente vai entrar para um mercado de trabalho, ou então em busca de um emprego, nós fazemos isso. Analisamos as nossas potencialidades e o que aquele serviço pode nos oferecer. Então, o solo são os nossos corações. E a colheita? A colheita são as nossas conquistas, os nossos aprendizados. Nós só vamos colher o que nós plantarmos. Encontros. As nossas expectativas, às vezes, não são concretizadas nos nossos encontros, nos nossos propósitos. Mas nós podemos ter a certeza que Deus prepara para nós e sempre está preparando algo de muito bom. Muita coisa boa vai acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa estar abertos para esses encontros, para essas oportunidades.
assimilar de uma maneira racional essas oportunidades. Saí de casa para vir aqui hoje para me encontrar com vocês. Mas mais que isso, eu vim de encontro com o Evangelho. Com o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho que nós encontramos em qualquer lugar, ele há de modificar as nossas vidas. Basta que nós tenhamos vontade. Que todos nós possamos fazer como essa senhora que está retornando daquele poço. Aquela mulher retornando do poço. Que nós possamos levar para as nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para o nosso grupo de amigos, a água viva. Muita paz a todos. Muito obrigado.